Olá, turma! Hoje continuaremos nosso tema sobre intoxicações e infecções bacterianas e não bacterianas. Dois temas importantes na aula de hoje. O primeiro é a denominada intoxicação escombroide. Já que é uma intoxicação, ela é causada pela presença de uma toxina, ou seja, essa doença ela está associada à toxina denominada histamina, de fórmula molecular C5H9N3. E a fórmula molecular você pode ver na imagem aqui da direita, no lado superior da sua tela, tá? Nós temos ela na parte plana e no desenho de cima uma forma mais em 3D, certo? Então, essa histamina, como é que ela surge, tá? A histamina, ela pode estar em pequena quantidade presente nos músculos de alguns animais, certo? Especificamente mais nos peixes. Porém, a quantidade suficiente para que ela cause males, ocorre através da transformação de um aminoácido natural que existe nos tecidos vivos, que vão formar vários tipos de proteínas, denominado histidina. Lembrem lá, química de alimentos, aminoácido, a unidade básica de uma proteína, hein? E quando essa histidina, ela perde um grupo carboxila, ou seja, ela passa por um processo de descarboxilação, um pedaço da sua molécula, alguns átomos são retirados, tá? Ela se transforma na substância denominada histamina. Bom, como é que ocorre a transmissão nessa intoxicação escombroide? Pode ser, principalmente, quando ocorre a ingestão de peixes da família Escombridae, como, por exemplo, atum, bonito e entre outros, ou por produtos de peixes que têm os teores altos de histamina. E esse processo de transformação da histidina em histamina ocorre principalmente por ação de bactérias, que elas produzem uma enzima denominada histidina descarboxilase, ou seja, o nome já diz, né? Histidina descarboxilase. Histidina é o aminoácido em que ela vai agir, descarboxilase é a ação dela, ela vai descarboxilar, vai tirar a carboxila, e ase é aquela denominação final característica dos nomes das enzimas. Alguns grupos de bactérias são mais associados, tá, a esse processo de descarboxilação da histidina para produzir histamina. Entre eles, em destaque aqui que eu sublinhei, tá, os mais que conseguem produzir maiores quantidades de histamina a partir da histidina. A Morganella morgani, Klebsiella, algumas espécies dentro do gênero Klebsiella, eles conseguem produzir até 400 mg por decilitro de histamina. Também tem outras que produzem em menor quantidade, como Rafina alvei, Citrobacter freudi, Vibrio alginolíticos, e espécies de proteus. Sendo que o Alfina alvei e as espécies de proteus são as que conseguem produzir em menor quantidade quando comparado com a Morganella morgani e espécies de Klebsiella. Naturalmente, alguns dos peixes que estão envolvidos nesse tipo de intoxicação, eles podem conter grandes quantidades de histidina nos seus músculos. E mesmo assim, não ser possível de detectar modificações a nível organoléptico, de odor, de sabor, de aparência, tá? Na coloração. Você pode não detectar essa grande quantidade de histamina que esteja presente no músculo desses peixes. Ou seja, esse processo, essa intoxicação, essa quantidade grande de histamina em um músculo, ela pode ocorrer tanto nos peixes frescos, que não estejam contaminados, como nos deteriorados. Por exemplo, existe um surto que ocorreu em sashimi de atum, tá? Que foi causado e que se observou que tinha uma grande quantidade de bactéria Klebsiella pneumoniae,
e tinha uma concentração de 442 miligramas por decilitro de histamina, uma quantidade muito alta dessa substância concentrada no músculo desse atum. Sashimi são aqueles pedaços de peixe cru, tá? Que geralmente se vende junto com sushi, tá? Mas no caso sashimi é só o peixe em si. Aqui deixei umas perguntas para um aprendizado mais rápido, né? Perguntou, respondeu, mais objetivo. Bom, em relação a intoxicações com broide, outros alimentos além de peixes da família que nós já falamos, da família Scombridae, além deles, existem outros tipos de alimentos que podem estar envolvidos? Sim, como por exemplo, como o queijo suíço. Além dos peixes que nós já falamos, como por exemplo o atum, sardinha, bonito, entre outros desta família. No atum especificamente, há estudos que falam que um nível acima de 50 miligramas por decilitro de histamina no músculo do atum já se torna perigoso para algumas pessoas. A próxima pergunta: em quanto tempo os sintomas podem ser sentidos após a ingestão, de um alimento que esteja contaminado com essa toxina? Pode ser de 30 minutos a 3 horas após a ingestão, mas na grande maioria dos casos, na média, é por volta de 1 hora. Outro ponto: o peixe fresco contém naturalmente histamina. Nós já vimos um pouquinho sobre isso, já vimos um spoiler, hein? Ela pode sim conter de 1 até 20 miligramas por decilitro. E essa quantidade, apesar de baixa, ela pode ser sim suficiente para causar os sintomas em algumas pessoas que são mais debilitadas ou que são mais sensíveis à ingestão desse tipo de substância. Outros pontos fundamentais para o nosso estudo dentro do grande ambiente de produção de alimentos é questionar: métodos de conservação podem reduzir o processo de produção da histamina? O calor, o uso de embalagem a vácuo ou aplicação de frio, eles vão ser eficientes no controle da produção de histamina? No caso do cozimento de um peixe que esteja com essa toxina, ela não vai garantir a segurança dos produtos, pois essa toxina ela é termoestável. Já para embalagens a vácuo, observou-se, comparando com, por exemplo, a aplicação do frio, da cadeia de frio, observou-se que as embalagens a vácuo, elas são menos eficientes para um processo de estocagem do que o uso de temperaturas baixas nesse processo de produção de histamina. Então, o que você tem que fazer é evitar que ela seja produzida, tá? Já bem antes de você aplicar processos de conservação. Como estamos falando em uma doença, que está relacionada com alimentos, temos aqui que falar sempre dos sintomas, os possíveis sintomas, tá? Inicialmente, se tem dormência, formigamento, sensação de queimação na boca, erupção cutânea no tronco, tá? Pode ocorrer queda de pressão, coceira, e pode ocorrer também, que são outros sintomas frequentes, tá? Dor de cabeça, prurido na pele, náusea, vômito, diarreia, e pode acabar sendo necessário uma hospitalização, mas nem todos os casos vão ter todos os sintomas e nem todos vão necessitar de uma hospitalização. Depende do tipo de indivíduo, se é homem, mulher, a idade, a predisposição que a pessoa já tem, a maior ou menor sensibilidade em relação à histamina, e assim vai. Cada caso é um caso. Aqui nós temos um exemplo na figura da direita do chamado rush cutâneo na região daqui dorsal, tá? Na parte de trás das costas, onde fica bem avermelhado e inchado e coça, tá? Esses sintomas vão durar, eles iniciam, como nós já vimos, numa média de 1 hora após a ingestão, mas eles podem durar, se forem efeitos leves, aproximadamente umas 3 horas, ou em casos mais graves, podem durar vários dias. Mas, professora, a senhora falou, que algumas pessoas são mais
conseguem sofrer sintomas mais graves, né? Mas que tipos, assim, especificamente? Em geral, todas as pessoas são susceptíveis a esse processo de intoxicação por histamina, tá? Assim como por outras substâncias. Porém, tem sim os grupos que acabam sofrendo sintomas mais severos, como por exemplo, em geral, tá? Não é uma regra absoluta, mas em geral, observa-se em estudos que as pessoas mais idosas e as pessoas que usam alguns determinados tipos de medicação, como isoniazida e doxoclina, elas são mais suscetíveis a ter um processo de sintomático, né? Um processo clínico com esses sintomas mais grave do que outros tipos. Essas substâncias, essas duas, por exemplo, elas estão relacionadas porque elas podem acabar dificultando a quebra da histamina pelo fígado. Mas isso não quer dizer que uma pessoa mais jovem e que não usa essas medicações não vá ter sintomas graves também, tá? Depende de indivíduo para indivíduo. Em geral, né, tem-se uma média, para você ter uma noção, que a quantidade mínima média da concentração de histamina em um alimento para causar esses sintomas é de 100 miligramas por decilitro, mas em quantidades menores de 20, 50, tá? Podem já causar sintomas dependendo do organismo. Outro ponto importante é saber que em quais situações a produção de histamina é favorecida. Nós vimos lá que alguns métodos de conservação não são suficientes, né, para reduzir a possibilidade de produzir essa histamina, né? Alguns podem amenizar, outros não são tão eficientes. Mas em que situação é que ela é mais favorecida, esse processo? Esse processo de produção de histamina ele é mais favorecível na condição de um ambiente que está com pH mais baixo, ou seja, mais ácido. Mas ele é mais favorecido em um ambiente de um alimento ácido, tá? Do que em um alimento de ambiente mais neutro. Mas ela ocorre com mais frequência quando os produtos estão estocados numa temperatura acima da temperatura de refrigeração. Opa, professora, só falou da refrigeração que não conseguia barrar. Não conseguir parar o processo de produção é uma coisa, mas você conseguir reduzir a quantidade produzida. E isso sim, tá? Você consegue sim, porque com a baixa temperatura você tem uma multiplicação de bactérias que vão produzir a enzima, que vão fazer o processo de produção de histamina a partir da histidina mais devagar. Então, elas vão crescer mais devagar e vão produzir as enzimas de forma mais lenta. E mesmo que tenha as enzimas vão participar de um processo de uma reação. E toda a reação, ela é reduzida a sua velocidade quando a temperatura é mais baixa. Então, você vai desacelerar esse processo. Não vai parar, você vai desacelerar. E para finalizarmos a aula de hoje, falaremos sobre o tema de prions ou prions, tá? Os chamados prions não são seres vivos, tá? Eles são moléculas que fazem parte ou já fizeram parte, né, de um organismo. Ou seja, são proteínas que têm a capacidade de converter uma proteína em formas danificadas, causando alterações no seu formato, tá? Então, quando vimos proteínas, nós sabemos que as proteínas, o formato tridimensional, né, o formato em 3 dimensões dela, é extremamente importante para a sua função. E se alguma modificação pequena ou grande ocorrer nesse formato, tá? A sua função vai ser comprometida, certo? Então, existe um tipo de modificação que pode ocorrer em uma proteína normal, que nós denominamos de PRP, aqui ó, na imagem direita inferior, e que ela vai ser modificada, ter uma modificação na sua estrutura para produzir uma proteína que vai ser a chamada proteína patogênica, que é pela sigla PR-PRES, certo? Então, aqui, obviamente, não vai ter nem DNA nem RNA, não é um vírus, não é uma bactéria,
tá? É uma proteína modificada. E ela é tão letal assim porque ela, por não, essa forma patogênica, essa proteína modificada, ela, que nós denominamos de forma patogênica, um prion ou prion patogênico, ele é muito resistente às chamadas, ao grupo das enzimas proteases, que são as enzimas que vão agir na quebra de proteínas. Então, eles são bastante resistentes, certo? E esses prions patogênicos vão se acumulando no tecido cerebral que vão causar as doenças. Olha, eu coloquei aqui uma imagem para vocês lembrarem, associados, que existem prions que causam a encefalopatia bovina, que é o que ficou conhecido popularmente por doença da vaca louca. São uma das doenças que podem ser causadas. Entre elas nós temos aqui vários tipos, tá? Mas lembrar que quando essas prions se acumulam no tecido cerebral, eles vão se agregar às fibrilas amiloides e vão causar a degeneração das células nervosas e os sinais clínicos da doença começam a aparecer. Sendo que os primeiros casos que se tem registro foram na Grã-Bretanha em 1984. Aqui nós temos as principais doenças que são causadas por vários tipos de prions. Nós temos as que causam doenças em humanos, o chamado curu e o CJD. Em ovelhas, bodes e hamsters é chamado de SCRIPE. E em bovinos e carneiros, o BSE, que é a denominada encefalopatia espongiforme bovina. Espongiforme porque vai causar alguns buracos, algumas partes esbranquiçadas, que nós veremos uma imagem no próximo slide, causando uma aparência de esponja no tecido cerebral. Tem-se um cuidado maior em relação aos prions que causam doenças nos humanos e nos seres vivos e nos animais, porque uma vez que os humanos já são bem suscetíveis, né, ao tipo de prion que causa a CJD, a preocupação ela acaba sendo na possibilidade do BSE acabar sendo transmitido ao humano e causar também algum tipo de dano. Normalmente, a doença causada no humano, a CJD, ela vai aparecer em pessoas com mais de 60 anos, mas há casos sim, desde adolescentes até pessoas com 40 e poucos anos, já foi registrado em literatura. O que se acredita, né, não se tem total certeza, é que o BSE ele foi contraído pela ingestão de restos bovinos que continham cérebro, espinha dorsal e afins que estavam contaminados, ou seja, o animal ele se alimentou de restos de outros bovinos que tinham essas moléculas, tá? Mas é o que se acredita que aconteceu. Não tem-se ainda relatos de alguma presença desses prions no leite e também no músculo do gato que está infectado, ficando só ali na parte do tecido cerebral. Então, no cérebro se encontra de um bovino que tem BSE de 10 elevado a 11 prions por grama, então é uma quantidade muito grande. Finalizando, os sintomas principais que se tem o sintoma principal, no caso que se tem comum a todos esses tipos de doenças, seja no bovino, no humano, na ovelha, tá? É a chamada demência, tá? E os sintomas iniciais vão acabar diferindo bem de uma doença para outra e lembrar que isso é uma doença rara, tá? Grave, mas é rara. E aqui, só para finalizar, nós temos a imagem, né, do lado direito de célula normal de um cérebro de um rato, tá? Isso é a imagem normal. E à direita, nós temos aqui vários buraquinhos brancos, né? Esses daqui são o mesmo tecido em que ele está afetado por esses prions. Então, ele vai causando esses buraquinhos, certo? No tecido cerebral, que culmina com o processo de demência e outras consequências neurológicas. Aqui nós coloquei para vocês um infográfico com informações gerais, como por exemplo, sintomas que podem ocorrer em ovinos e bovinos, agressividade, falta de coordenação, certo? No humano,
contração muscular e demência, tá? Entre outras informações para vocês revisarem o conteúdo. Envie suas dúvidas, aqui algumas referências, façam os exercícios e tchau, tchau!